além de eu ter a gente, né, como mineira, embora eu more em Brasília, a gente tem um conhecimento, um convívio com a mineração a vida inteira, né, pela história de ter nascido aqui, é um pouco tanto o caso do que está acontecendo com Minas em relação à mineração de minério de ferro. Quer dizer, você ter jazidas no Pará que são hoje muito mais ricas em ferro e que atraem o investimento, né? Agora esse investimento de 14 bilhões da Vale na tal do S11D é um exemplo disso. E o que isso significa também para a mineração do estado, que já perdeu o seu teor de ferro, né? Que em alguns casos a mina Casa de Pedra da CSN, por exemplo, em Congonhas era considerada a mina de maior teor de minério de ferro do Brasil. Hoje está longe disso, né? E aí um pouco, depois do acidente, as discussões ficaram muito em cima de tecnologias de produção de minério de ferro com menor geração de resíduos, com menor uso de água. E não gerar lama, né? Ou reduzir a geração de lama. No caso, esse é um dos desafios, quer dizer, parte da preocupação nossa na agência, como agência de desenvolvimento industrial, era um pouco nisso. Como é que a gente pode trabalhar pensando em novas tecnologias de exploração, né, do minério de ferro, de produção, que tivesse um impacto ambiental menor no estado, e novas tecnologias, tanto de aproveitamento desses resíduos, do material estéril também, mas tecnologias que permitissem que essa atividade ainda continuasse uma atividade interessante do ponto de vista econômico do estado. E a Vale do Rio Doce, ela tem 70% da mineração do estado. Quer dizer, decisões de investimento dela afetam o futuro da indústria no estado. Mas muito mais do que isso além obviamente, todo o esforço que precisa ser feito de aproveitamento, de uso do potencial, né, dessa cadeia, gerando fornecedores. É um pouco o que está acontecendo no mundo hoje, de uma nova geração da indústria que está chegando aí, e que a mineração é uma das que vai utilizar. Quer dizer, as manufaturas avançadas, ou manufatura 4.0, ou, né, ou qualquer nome que está sendo dado para essa nova etapa industrial que vem aí, ela tem um impacto e tem uma oportunidade em Minas. Quer dizer, a gente está falando de economia, né, de tecnologias digitais, a gente está falando de grandes bancos de dados, de 3D, de tecnologias de digitalização, tecnologias de você projetar uma planta e fazer testes da planta, todo digital ainda. Isso são coisas assim que estão cada vez mais crescendo. E junto com isso, algumas tecnologias que a gente chama de habilitadoras, parte delas são habilitadoras, mas habilitadoras em materiais, em novos semicondutores, quer dizer, uma indústria nova que vem aí com um salto tecnológico, que a gente se preocupa, obviamente, como essa indústria vai, quer dizer, como é que a população do país se beneficia dela, porque se ela for só uma indústria que é poupadora de mão de obra, se ela for só, né, uma indústria que cada vez mais você for importar as tecnologias necessárias, você, na verdade, isso vai representar um problema. Você pode melhorar a competitividade da indústria brasileira importando todas as tecnologias para produzir em condições de manufatura avançada, vamos dizer assim, mas o que nos interessa é, além de que isso precisa de acontecer, mas não necessariamente com tudo importado. Quer dizer, qual que é o domínio tecnológico que a gente precisa de ter, qual é a capacidade que a gente tem de empresas de fornecer tecnologias para o Brasil e para o mundo nessa nova indústria que vem aí. E parte disso, a mineração é uma das soluções para isso. Quer dizer, ela já tem um nível de automação muito alto, ela permite um processo de robotização, né, de veículos autônomos, de sensoriamento, que o que vem nessa nova tecnologia não são essas coisas individuais, são essas coisas agregadas e transitando uma com a outra. Essa que é a característica dessa nova indústria que vem aí. A gente fala, automação? Não. Automação, nos anos 80, a gente já tem muita automação de lá para cá. É esse conjunto, essa agregação e essa fluição de uma coisa com a outra, de um conjunto de tecnologias, está caracterizando esse novo que vem aí. Quer dizer, e se o Brasil é um país que não fez o que a gente chama de terceira revolução industrial, imagina a quarta, né? Quer dizer, a gente precisa de dar saltos. O Estado tem um Sistema Nacional de Inovação muito forte, né?
uma formação de talentos em algumas áreas importantes, um domínio de competências tecnológicas em outras, que a gente quer que o Estado se desperte muito para isso e para aproveitar essas oportunidades. É um pouco essa coisa que nós estamos querendo discutir aqui, conversar um pouco com o Estado, que são essas novas essas tecnologias habilitadoras que a gente está falando, mas elas, quais dessas tecnologias o Estado de Minas teria um diferencial no sentido de ser um Estado fornecedor dessas tecnologias, né? Tanto em materiais, por exemplo, na área de software, aqui atraiu um centro da Google, atraiu um centro da Embraer, tem centros de outras empresas, mas o que é esse diferencial que o Estado conseguiu atrair e como alavancar ele mais um pouco? Né? Quer dizer, essas empresas de automação que já estão presentes na estrutura industrial mineira há alguns anos, o que precisa de ser alavancado? Por exemplo, nós temos no Estado algumas empresas que estão investindo em microeletrônica para sensores. Você tem sensor, essa indústria 4.0, ela tem sensor em tudo. Ela tem sensor na indústria, ela tem sensor na cadeia de fornecedores, você usa sensores no consumo, quer dizer, porque de alguma forma tudo isso é muito integrado. A gente não vai falar em mineração, a gente vai lá, né, bem no início da cadeia. E não é uma cadeia muito longa. Quando você começa a pensar nas diversas indústrias, nas indústrias que tem no Estado, você começa a ver que, na verdade, você tem muito que avançar, tanto a jusante quanto a montante, nas diversas cadeias, estimulando um pouco a adoção de tecnologias que envolvem materiais, que envolvem digitalização, que envolvem algoritmos, que envolvem... São várias novas formas de condutores, novos metais, novas ligas. Então, tem muitas novas tecnologias ou tecnologias que estão sendo alteradas por conta de tecnologias habilitadoras, né? E equipamentos. Assim, equipamentos nós já estamos acostumados com eles, sabemos que eles existem, mas que na medida que eles incorporam essas tecnologias que habilitam, que mudam a performance dele, você está falando de um mundo novo do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de agregar valor, né? Do ponto de vista de fazer esse trânsito entre diversas tecnologias. É isso que é um pouco o que a gente está preocupado em ir atrás, no sentido, tanto a gente está identificando como é que o mundo está fazendo isso, é como a gente está atrás de quem no Brasil está utilizando, de que forma está se preparando para isso aí, e quem no Brasil pode fornecer para isso, que aí é complexo. Às vezes você não vai ser fornecedor dessa indústria que vem aí, fornecendo só para o Brasil. Certamente você vai ter que ser um fornecedor com competitividade, com capacidade de fornecer para o mundo, né? É muito difícil, porque a gente vai falar em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né, do domínio de programação, de alguma forma, todo mundo vai ter que ser capaz de avançar um pouquinho na capacidade de programar, né, mas o que tem nessa nova indústria e nessa nova revolução industrial, vamos dizer assim, que é colocado o tempo todo, é que nós não sabemos direito quais vão ser as novas profissões que vêm muito rapidamente por aí. Sabemos que na área de economia criativa, por exemplo, você vai ter todos os espaços, mas, por exemplo, uma discussão. Hoje, os escritórios de advocacia, por exemplo, grande parte daquilo que é o dia a dia deles, as grandes bancos de informação com inteligência vão fazer. Então, vai sobrar, possivelmente, para um escritório, para um advogado, algumas coisas de maior conteúdo, de maior elaboração, mas grande parte daquilo que é feito, você começa a ter algoritmos e você começa a ter sistemas, né, e avançando até do ponto de vista de inteligência artificial. A gente vê coisas que o Watson da IBM tem feito hoje, que a gente fica meio sem entender direito, como é que existe já um aprendizado. Então, uma das discussões um pouco é essa. Quer dizer, a área ambiental tem puxado muito. A gente sabe que as questões que envolvem o meio ambiente vão ser cada vez mais importantes, mas na área que envolve as engenharias, a física, a química, a matemática,
tem um mundo de possibilidades aí e de novas habilidades e coisas que a gente nem conhece direito que vão ser necessárias. Então, eu acho difícil por causa disso. Quando eu vi os estudos novos mostrando que a maior parte das habilidades, a maior parte das profissões que vão ter não existem ainda, a gente não sabe direito o que é isso, né? Mas a gente sabe que a ciência, tecnologia, engenharia, matemática, física, química, essas coisas, certamente vão ser cada vez mais importantes.